Olá a todos, meu nome é doutora Carolina Medaglia, eu sou médica, ginecologista e obstetra e hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre as pílulas anticoncepcionais, sobre os diferentes tipos de pílula e como elas funcionam, quais são os efeitos benéficos e quais são os efeitos colaterais. As pílulas elas surgiram inicialmente na década de 60. Isso foi uma grande revolução para as mulheres porque a partir daí elas puderam ter a sua liberdade sexual. A partir daquele momento, elas puderam escolher quando elas queriam engravidar. Hoje nós vamos falar especificamente sobre as pílulas combinadas, ou seja, são aquelas pílulas que têm na sua composição dois hormônios. Esses hormônios são o estrogênio e a progesterona. A grande maioria das pílulas disponíveis no nosso meio, elas são compostas de um hormônio chamado etiliestradiol, que é um estrogênio. Tá? E na segunda composição, então, vem uma progesterona. Essa progesterona pode ser a ciproterona, a drospirenona, o levonorgestrel, o gestodeno, a clortranidona, entre outros. As pílulas são classificadas como gerações, então as mais antigas são de primeira, depois vem a segunda, a terceira, e a gente tem uma outra geração que ela não tem número, que é a das mais modernas, que tem a drospirenona. Uma pergunta muito frequente sobre anticoncepcional é como é feita a tomada desses contraceptivos. Geralmente as pílulas com progesterona e estrogênio, elas vão ter ou 21 comprimidos na cartela ou 24. As que têm 21 comprimidos, vocês sempre vão fazer uma pausa de 7 dias e no 8º dia vocês vão recomeçar. A mesma coisa acontece com as de 24, só que as de 24 vocês vão fazer uma pausa de 4 dias e no 5º dia vocês vão recomeçar. Geralmente as pílulas que têm 24 comprimidos, elas têm uma dose hormonal menor e hoje elas tendem a ser uma opção mais usada porque elas dão menos esquecimento, porque a chance de você errar a pausa entre 7 ou entre 4 dias é muito menor com 4 dias. Existe também algumas pílulas combinadas de uso contínuo, que elas vêm 28 comprimidos na cartela e que tem a progesterona e o estrogênio. Essas pílulas elas surgem como uma alternativa de quem não quer menstruar. Algumas outras têm um comprimidinho no final, os 4 finais, que é um placebo, que embora não tenha hormônio nesse placebo, ela tem os 28 para ficar mais difícil da paciente esquecer e manter a regularidade tomando uma por dia e não fazer essa pausa, porque a pausa realmente às vezes pode dar muito esquecimento. Quais são as vantagens então das pílulas anticoncepcional? A vantagem dos contraceptivos são diminuição do fluxo menstrual e consequentemente diminuição das cólicas, regularidade menstrual, ou seja, quando você toma o anticoncepcional, a sua menstruação realmente ela vai ficar bem mais regulada, você vai ter uma ideia bem melhor de quando que a sua menstruação vai descer. Algumas pílulas também ajudam na redução da oleosidade da pele e, consequentemente, a melhora da acne. E ainda nós temos estudos que mostram um efeito protetor das pílulas, para as usuárias de pílulas, para câncer de endométrio e câncer de ovário. Agora, ultimamente, tem crescido muito no nosso meio as críticas ao anticoncepcional, justamente por causa dos efeitos colaterais deles. E quais são os efeitos colaterais dos anticoncepcionais combinados? Os principais efeitos colaterais são principalmente os efeitos adaptatórios. Então, é muito comum quando você começar a usar uma pílula, você sentir esses sintomas. Esses sintomas podem ser dor de cabeça, náusea, vontade de vomitar, inchaço. Esses sintomas, geralmente, eles vão melhorar num período de até 3 meses. Então, a gente sempre orienta que uma paciente que começa a tomar um contraceptivo, inicialmente ela espere esse período de 3 cartelas para aí sim dizer, não, eu não me adaptei. Porque senão você vai sempre ficar trocando de contraceptivo e nunca vai se adaptar. Porque geralmente esses sintomas tendem a passar nesse período de 3 meses. A maior crítica ao anticoncepcional atualmente é o risco da trombose, né? E sim, o risco da trombose, ele é um risco real, ele pode acontecer, mas a gente tem que mostrar os números reais para vocês. E como é que funciona esses números? Uma mulher em idade reprodutiva, sem tomar um contraceptivo, a chance dela ter um evento tromboembólico é 2 em cada 10 mil mulheres. Quando a gente passa a usar o contraceptivo combinado,
esse risco ele sobe para 4 em cada 10 mil mulheres. Vocês podem ver que, embora eu falando de números, esse risco ele dobre, mesmo assim são 4 em cada 10 mil mulheres, então na verdade a chance é muito pequena. Claro que essa chance aumenta em pacientes que têm comorbidades, tipo diabetes, hipertensão, pacientes obesas, mas a gente sempre precisa individualizar cada uma de vocês e ver se o seu perfil se encaixa ou não por contraceptivo. É importante dizer que existem algumas contraindicações absolutas ao uso dos contraceptivos combinados. Quais são elas? Pacientes hipertensas não controladas, pacientes com passado de trombose, pacientes com passado de infarto agudo do miocárdio ou derrame cerebral, pacientes tabagistas, principalmente com mais de 35 anos, e pacientes que têm enxaqueca com áurea, aquela que enxerga alguns pontinhos brilhantes, e pacientes com passado de trombofilia. Agora, entre todos os efeitos maiores do anticoncepcional e o que a tendência é ele cada vez ser menos oferecido para novos usuários na nossa realidade atual, é simplesmente o fato do que o anticoncepcional ele é muito facilmente esquecido. Então, o método contraceptivo que depende do paciente e que para funcionar ele tem que ser tomado numa regularidade diária, preferencialmente no mesmo horário, ele tem muita chance ao erro. Então, o maior problema do anticoncepcional não é nem todos esses efeitos colaterais e mesmo o risco da trombose, que vocês podem ver que realmente ele é relativo, mas principalmente o fato de que as pacientes esquecem. 55% das gestações aqui no Brasil são não planejadas e a maioria dessas mulheres usavam anticoncepcional. Então, a maioria das gestações não planejadas que ocorrem, a mulher era sim usuária de anticoncepcional e por alguma razão esqueceu de tomar e acabou engravidando. Então, hoje em dia, a gente acaba falando muito mais desses métodos contraceptivos de longo prazo, como o DIU, como o implante, porque uma vez colocado na paciente, ela não tem mais esse risco tão agudo de gravidez. Levando em conta o esquecimento habitual do anticoncepcional, a chance de gestação em 1 ano ela é de 9%, ou seja, é um número muito alto. Bom, por hoje era só. Vocês podem deixar as dúvidas aqui embaixo nos comentários. Eu fico muito feliz se vocês derem um like nesse vídeo, porque aí o YouTube entende que esse vídeo é importante, mostra ele para mais pessoas, para a gente dividir um pouquinho mais sobre contracepção. Muito obrigada pela atenção.